Fala, futura aprovada, tudo bem? Prof. Jéssica Fonte aqui na área. Se você não me conhece, eu sou professora de Geografia, Geopolítica e Atualidades e falo aqui em todas as minhas redes sobre geografia, sobre o concurso público e sobre como geografia pode ser muito fácil no seu concurso se você estuda com estratégia e de forma orientada. Então sejam bem-vindos. Hoje eu vim aqui fazer a correção da prova, né, do concurso interno da Marinha. Teve gente que já tinha me pedido para fazer a correção de algumas questões, até mesmo porque tem muita coisa de geopolítica, tem muita coisa de geografia internacional, e vocês sabem que eu adoro esse tema. E eu fui além, né? Eu trouxe aqui parte da prova, né? Então eu vou corrigindo a prova aos poucos, e eu vou trazendo questões que eu mesma criei, então questões inéditas, parecidas com aquelas questões que caíram em prova, tá? Então, nas provas anteriores. Pode ser níveis aí mais difíceis, mas é o seguinte, gente, é muita coisa, mas a gente pode ficar muito tranquilo em relação a um ponto. Quando a gente está falando sobre geopolítica, quando a gente está falando sobre geografia internacional, ele tende a colocar coisas que são de conhecimento geral, ele não vai pegar aquele detalhe. O detalhe mesmo vai ser quando a gente fala sobre geografia do Brasil, geopolítica do Brasil, e aí você tem que entender principalmente para a área militar. Então, a gente sabe que durante todo o século XX, o Brasil construiu intimamente, né, uma relação de geopolítica e mundo militar também, porque, gente, não sei se vocês sabem, a geografia ela nasce dentro do exército, ela nasce dentro das Forças Armadas, ela nasce com uma ideia de que ela é um conhecimento essencial para dentro, né, como conhecimento militar. Obviamente, né, a gente precisa conhecer a geografia física e ao longo do tempo a gente foi entendendo que entender as questões de poder, as questões dos estados nacionais, do território também é essencial para dentro para dentro das Forças Armadas. Então, assim, tem muita coisa de geografia ao longo do tempo que é da área militar. Então, né, a gente vai ter projetos, a gente vai ter a própria geopolítica, né? A geopolítica do Brasil, principalmente do século XX, né, dentro da geopolítica do século XX, da construção da ideia de Brasil continental, ela perpassa pela Marinha, ela perpassa pelo Exército, tá? Então é importantíssimo aí pra gente, nesse quesito, ir a fundo, tá? Mas na parte de geografia internacional não é mais tranquilo, o que não significa que não tem que estudar. Por quê? Ela é uma prova muito abrangente, então pode cair qualquer coisa. Só que uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, eu falo isso para assim, independentemente das Forças Armadas que a gente está falando, se é exército, se é aeronáutica, né? A aeronáutica não tem geografia. Mas, né, se é exército, se é marinha, vamos olhar o que está acontecendo ali naquele ano. Vamos olhar se tem aniversários, né? Se tem algum fato fazendo aniversário, algum fato geopolítico fazendo aniversário, ou algo que aconteceu de forma muito marcante naquele ano ou no ano anterior, porque provavelmente aquilo vai trazer uma questão de prova pra gente, tá? E a gente percebeu isso no ano passado, né? Então, ano passado eu tava fazendo 50 anos de Yom Kippur. Caiu prova de Yom Kippur. Tava fazendo aniversário, né, do início da Guerra da Caxemira. Caiu a Guerra da Caxemira, tá? E não são só datas fechadas, como, por exemplo, 10, 20, 30, 40 anos. Não, a gente também tem que avaliar 5, 10, 15, 25, tá? Então não precisa necessariamente ser essas datinhas fechadas, ok? Então é isso. Bora lá que eu vou aqui fazer a correção de três questões, trouxe aqui as três primeiras questões. E vou aproveitar e pedir já o seu like, deixar o seu comentário aqui, né, que é muito importante esse feedback para a prof, para ela crescer aqui no YouTube, tá? Então, para eu saber também o que, que eu posso trazer mais, tá sempre melhorando o meu conteúdo, tá? E eu trouxe três questões, e a partir dessas três questões, eu trouxe mais questões, tá? Pra gente ver como que aquilo pode vir ou pode cair, eu vou fazer comentário de cada opção, que eu vejo que falta isso, né, pra gente entender aquela tá certa, ok, mas por que as outras estão erradas? E muitas vezes a nossa prova, ela vai colocar um detalhe errado. E aí aquilo vai anular. Bem característico das provas militares, tá? Aqui a gente tem dentro da política de soberania e segurança nacional. Gente, é impossível a gente não pensar em soberania e segurança nacional e trazer algumas pontuações, né, da questão da geopolítica brasileira. E quando a gente fala sobre a geopolítica brasileira, a gente pode pensar a nível internacional, a nível mundo, mas também a nível América do Sul,
quanto a nível proteção das nossas fronteiras. A proteção das nossas fronteiras, ela também está dentro de um contexto geopolítico. Fronteira, ela está intimamente ligado com a parte de território, tá? Então, isso aqui é essencial a gente conseguir compreender as características, peculiaridades do nosso território. O Brasil é um país muito grande, né? Em termos de territórios, nós somos o quinto maior território do mundo. A gente faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Então, a nossa faixa de fronteira, né, aqueles 150 quilômetros, né, internos, próximo da fronteira, é uma área muito estratégica para o Brasil, porque é uma área de conexão com os outros países, é uma área de fortalecimento da nossa geopolítica, é uma área de fortalecimento do nosso comércio exterior, tá? É uma área importante para a gente e que precisa ser cuidada, que precisa ser monitorada, que precisa ser fiscalizada. E principalmente a Amazônia, a fronteira da Amazônia. A gente vai dizer, né, principalmente quando a gente avalia um autor específico, que é o Magnoli, Demetrio Magnoli, que a Amazônia é uma região de fronteiras. Era uma região de fronteira demográfica. Né? Então, por exemplo, durante muitas décadas, a Amazônia, ela ainda é, né? Mas ela teve pouquíssimos projetos que eram voltados para ela, que eram voltados para povoamento. Apesar da gente já conhecer a Amazônia, né? Já no final do século XVI e no início do século XVII, o fato de ter portugueses nessa área corroborar para a gente refazer o Tratado de Tordesilhas e gerar o Tratado de Madrid, mas essa parte eu vou deixar para o professor de História, a gente já tinha a Amazônia como uma área importante, estratégica, né, para o Brasil, mas pelo menos até a década de 70, ou pelo menos até com o regime militar, a gente não vai ter projetos específicos para povoamento, para desenvolvimento daquela área, desenvolvimento econômico, em pensar em integrar aquela área. Então, ela é uma região de fronteira que é uma região que ainda precisa ser de fato ocupada, organizada, povoada, tá? Eu não vou dizer nem urbanizada, porque até a década de 70 a gente tinha a região amazônica como a segunda região mais urbanizada do Brasil, né? Mas a gente não pode esquecer que urbanização é a relação que a gente tem entre populações vivendo em áreas rurais e populações vivendo em áreas urbanas. Se a gente for compreender, né, e ali, né, o cenário da região amazônica, a gente tem poucas áreas rurais, né? Então uma parte da população de fato vai viver em áreas urbanas. De uma certa maneira, o resto, né, da população, quando a gente vai analisar a população absoluta, são comunidades indígenas, quilombolas, né, que vão viver em áreas e que vão promover essa intensa urbanização. Porque a gente tem muita gente vivendo nessas áreas urbanas, só que a gente está falando de uma das regiões menos populosas do Brasil, tá? Então, é de uma das regiões menos densamente demográficas do Brasil, tá? Ok, isso também é para outro momento. Há tanta coisa que a gente pode puxar, que a gente pode analisar e que a gente pode prever, né? Pensar em previsão. Como que ele poderia trazer essa mesma questão, mas trazendo outros pontos da geografia. Mas vamos focar aqui, né? Então, como eu falei para vocês, a Amazônia ela é uma região de fronteira muito importante, uma região de fronteira demográfica, uma região de fronteira econômica, uma região de fronteira geopolítica. Econômica porque a gente sabe que a região amazônica, né, para além da região norte, a região amazônica, como uma região geoeconômica, ela é muito importante em sua biodiversidade, ela é muito rica em recursos naturais, né? A gente tem ali a maior bacia hidrográfica do mundo, a maior densidade hidrográfica do mundo, né? A maior densidade de rios por metro quadrado. A gente tem a gente tem o maior aquífero em termos de volume do mundo ali naquela área. Então, é uma área muito rica em água, né, em recursos hídricos. É uma área muito rica em recursos minerais. Então, a gente vai encontrar ali na Serra dos Carajás, na região amazônica, no Pará, o maior depósito de ferro do Brasil. Né? Então, a gente vai encontrar depósitos de manganês, de bauxita, de ouro, de diamante, de vários, de nióbio, né? De vários minérios que são importantes para as indústrias. Então, a Amazônia ela tem essa importância econômica, tá? E importância geopolítica, porque ele é o contato do nosso Estado Nacional com outros estados
nacionais. Porém, a gente tem que pensar que grande parte da fronteira amazônica, ela está dentro da floresta amazônica, que é uma floresta muito densa. Então, por mais que a gente tenha delimitado onde está o Brasil, onde estão as fronteiras brasileiras, onde começa o Brasil, onde termina o Brasil, são fronteiras porosas, são fronteiras abertas. Essa nomenclatura ela é utilizada por diversos autores. Fronteiras porosas, ou seja, a gente não consegue ter de fato uma ideia de onde se passa a fronteira fisicamente, por causa, né, do fato da gente ter a floresta amazônica ali. A floresta amazônica é muito densa. Tem vários locais da Amazônia que a gente não conhece, tá? E aí a gente vai perceber, principalmente num contexto mais moderno, num contexto pós-marcha para o oeste, né, iniciada por Getúlio Vargas, que o regime militar ele vai estar bastante preocupado com a região amazônica, principalmente com uma ideia de integrar para não entregar. A ideia do integrar para não entregar é uma ideia associada à soberania brasileira em relação a essa região que é extremamente aqui, ó, integrar para não entregar. A ideia, né, de eu integrar uma região que é completamente estratégica à soberania brasileira, que é uma área importante, né, para a consolidação do Brasil como uma grande liderança na América do Sul, na América Latina, tá? Ou seja, eu precisava integrar a região amazônica ao resto do Brasil. E como que eu faço isso? Eu faço criando projetos de colonização. Eu faço, né, então as agrovilas, elas são para isso. Então a gente vai criar ali mecanismos que possibilitam pessoas a irem para aquela área. Eu preciso tornar aquela área de uma certa maneira atrativa. Então, Estado brasileiro, eu vou precisar criar esta atração, tá? E aí, desse sentido, então, que a gente vai ver os projetos de colonização, as agrovilas, a gente vai ver os projetos econômicos. Então, dentro dos projetos econômicos, por exemplo, a gente vai ter o projeto Carajás, o projeto Jari, tá? O projeto Polos de Alumínio. A ideia era trazer ali para a Amazônia um ponto de fomento econômico, de desenvolvimento econômico. E como é uma área rica em recursos minerais, então eu vou fazer esses grandes projetos minerais. Gente, para o projeto Grande Carajás, por exemplo, o regime militar ele vai criar, por exemplo, à época, a maior usina totalmente brasileira, que é a usina de Tucuruí. Vai construir uma ferrovia numa época onde o objetivo era sempre construir rodovias para atrair indústrias de consumo duráveis, né, tais como os automobilísticos. Ele vai criar um porto gigantesco, que é o Porto de Itaqui. Então a gente vai ter várias obras de infraestrutura exatamente para poder escoar, né, a produção mineira ali de mineração, né, da Serra dos Carajás, do Amapá, né, da Serra do Navio. Então, assim, são vários projetos minerais para que a gente possa ter o fomento econômico ali daquela área. A gente vai ter projetos que são projetos de proteção, de fiscalização, de organização ali. Então a gente vai ter o projeto Calha Norte. O projeto Calha Norte, especificamente, ele já não é do período do regime militar. Ele é já do período Sarney. Mas ele vai dentro desse contexto de projetos, né, de projetos de soberania em relação à Amazônia, tá? Então a gente tem o CIPAM, a gente vai ter o CIVAM, né? O CIVAM é o sistema de vigilância da Amazônia, então eu vou criar ali todo um contexto, né? Uma base de dados de processamento de satélites, de imagens aéreas, de fotografias aéreas, de sensoramento remoto. Por mais primário que seja, esse banco de dados, esse banco de coleta de dados por meio, né, para vigiar. A ideia é como o próprio nome diz, né, sistema de vigilância. Eu preciso vigiar a Amazônia. E ele foi essencial, por exemplo, para a gente entender contextos de aumento de desmatamento, a questão do narcotráfico, tá? O projeto Calha Norte, um projeto, né, que é para a proteção das áreas setentrionais, das fronteiras setentrionais da região amazônica.
tá? O grande estopim para ele vai ser a entrada de narcotraficantes no território brasileiro, né? Narcotraficantes colombianos, dentro de um contexto da década de 80, onde o narcotráfico ele estava muito latente na América Latina. Então a gente vai precisar criar um projeto específico para a proteção das nossas fronteiras. E aí quem vai para lá, para essas áreas das fronteiras setentrionais, que são áreas mais difíceis de serem administradas, fiscalizadas pelo Estado brasileiro, vai ser as Forças Armadas. Então, como uma instituição do Estado brasileiro, as Forças Armadas elas vão para essa área para cuidar e fiscalizar, tá? A gente vai ter, por exemplo, o projeto Radam Brasil. O projeto Radam Brasil ele é um projeto de conhecimento das bases físicas do Brasil. Então, ele vai querer conhecer a geologia, o relevo, o solo, os climas do Brasil, tá? Por sinal, a grande classificação, né, a classificação atual que a gente tem de relevo brasileiro é proveniente de uma classificação do professor Jurandir Ross, que veio né, do projeto Radam Brasil, tá? E aí ele vai estudar todo o território brasileiro. Isso é importante, a gente pensar que vai fiscalizar todo o território brasileiro, mas com foco na Amazônia, com foco no Nordeste, tá? A gente vai criar autarquias federais que são especificamente para gerenciar investimentos privados, para incentivar investimentos privados na região amazônica. Por exemplo, a gente vai ter a criação da Sudan e da Sudan e da Suframa. A Sudan, ela vai ser um desenvolvimento da SPVEA, né? Da Superintendência de Valorização da Amazônia. Então, a gente vai ter um desenvolvimento dessa Superintendência de Valorização e vai virar a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. E depois a SUFRAMA, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, para criar a Zona Franca de Manaus, que vai ser uma grande zona de livre comércio. Meu Deus, eu acho que eu meio que dei uma super aula de Amazônia aqui para vocês, gente. Mas é assim, a ideia era fazer comentários, né? Mas eu me empolgo, então desculpa. Vamos focar para a questão. Por isso que eu só trouxe poucas questões, porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro. Dentro da política de soberania e segurança nacional, destaca o seu conceito de faixa de fronteira e os projetos Calha Norte, Cipan, Civan e Radam Brasil. Falei sobre eles, né? A faixa de fronteira compreende uma extensão interna de cerca de 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres brasileiras. Perfeito. Nessas áreas, então é esse mapinha aqui que a gente tem, tá? Tudo isso aqui são as faixas de fronteira, tá? E aí as faixas de fronteiras, elas são faixas muito importantes, são zonas muito importantes, como eu falei para vocês, porque são zonas de conexão, de conexão com outros estados nacionais, com outros países, tá? E muitas vezes, principalmente quando a gente olha mais para a região sul, né? Essa parte aqui do centro-oeste, a gente vai perceber que o processo de crescimento das cidades, da urbanização dessas áreas nas zonas de fronteiras, elas se conurbaram com a urbanização dos outros países. Então, por exemplo, a gente tem um conceito chamado de cidade gêmea, são cidades de países diferentes que estão na faixa de fronteira, que no processo de urbanização, de desenvolvimento de urbanização, elas se conurbaram. A gente tem uma divisão ali, né, de fato, administrativa, mas a gente tem, por exemplo, uma migração pendular muito grande entre esses dois países. Uma migração que é diária entre esses dois países. Isso vai exigir, por exemplo, demandas. Isso vai exigir, né, políticas sociais, políticas públicas. Vai demandar ali a organização do Estado brasileiro, tá? Então, principalmente a organização ali federal, a nível federal, tá? Ele compreende nessas áreas de vital importância a segurança nacional, né? Porque é por onde a gente tem a migração entre os países, qualquer atividade só é permitida com autorização dos governos federal e estadual. Gente, qualquer atividade só é permitida, temos que ter um pouquinho de cuidado. Esse só é um pouco pesado, tá? De fato, a gente tem, por exemplo, alguma atividade que ela seja uma atividade mais robusta, eu vou precisar da autorização do governo federal. As faixas de fronteiras, elas são áreas destinadas, né, à administração do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é que organiza e que administra as faixas de fronteira, tá? Mas só é permitida com autorização do governo, só não, tá? A gente tem ali, de fato, uma autonomia, por exemplo, do Estado, uma autonomia do município,
Então a gente tem que pensar nisso, né? Uma autonomia do município, mas de uma certa maneira a parte mais alta, né, de administração das faixas de fronteira é do governo federal, tá? Então é permitida com autorização do governo federal, ok, mas não é só permitida. A gente também tem os governos estaduais e até mesmo municipais, dependendo do assunto. O projeto denominado Desenvolvimento e Segurança na Região Norte, na região ao norte dos rios Solimões e Amazonas, ficou conhecido como Programa Calha Norte. Ok, perfeito, isso aqui tá tudo certinho, tá? Criado efetivamente na década de 60, não, na década de 80, como eu falei para vocês, ele foi criado em 1985 no governo do Sarney, e ele foi criado porque eu falei da problemática do narcotráfico ali, a ideia, a necessidade, né, de proteger as nossas fronteiras. Criado efetivamente na década, de 60, na década de 80, esse programa foi elaborado pelo governo militar para proteger a faixa de fronteira da Amazônia. Sim, área de ecumeno, ou seja, uma área de vazio demográfico, e objetos de incursões da rede de narcotráfico de agentes nacionais em missões indígenas. Gente, tudo certinho, de agentes nacionais em missões indígenas, eu tiraria essa parte, tá? Porque até que ele deixou um pouco aberto, mas o que estava errado aqui era a data. Então perceba que a gente tem que ir no detalhe, tá? O Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, ok, funciona como uma rede de coleta e processamento de dados. Gente, falou processamento de dados, a gente está falando do CIVAM e não do CIPAM, tá? Que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. O CIPAM, ele vai ser criado, como o próprio nome, para proteger, sistemas de proteção da Amazônia. A ideia é proteger, é dar subsídios, né, estaduais, federais, né, obviamente, principalmente, para proteger ali a região da Amazônia e a região da Amazônia brasileira, que é a Amazônia Legal. Então, aqui não é CIPAM, é CIVAM. Funciona como uma rede de coletas e processamentos da Amazônia e apresenta uma infraestrutura integrada que dispõe de técnicas modernas como sensoriamento remoto, vigilância, de novo, ó, vigilância, CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, monitoração ambiental, meteorológica. Gente, tudo isso aqui que ele está falando pra gente é o CIVAM e não o CIPAM. O CIVAM é um projeto de grandes dimensões criados para proteger. Gente, falou em proteger? É CIPAM. E fornecer subsídios para o desenvolvimento de uma área muito importante para o país. A Amazônia Legal, ok, de fato, tá? E aí depois todos os estados que pertencem à Amazônia Legal. Gente, a Amazônia Legal ela é um dispositivo, né, legal. Ele foi gerido como um dispositivo para a administração da Amazônia brasileira. Então, aqui o gabarito letra E. O projeto Radan, Radar da Amazônia. A gente começa com o projeto Radan, que é só o Radar da Amazônia. E a ideia, como eu falei para vocês, né, é estudar as bases físicas do nosso território. Começa inicialmente ali na Amazônia e no Nordeste, também mesmo porque são áreas que têm menos interesse, tinham menos estudos, né, menos interesse mesmo da academia, né, dos estudiosos, dos intelectuais que estavam nas universidades, mas depois passa para todo o Brasil, então vira o Radam Brasil. O projeto Radar da Amazônia foi criado na década de 1970 com o objetivo de detalhar a geologia, o relevo, os solos e a cartografia da Amazônia e Nordeste brasileiros. Aos poucos, o projeto, que utilizava técnicas como sensoramento remoto e aerofotogrametria, ampliou-se em 1975, foi estendido a todo o território brasileiro, passando a se chamar Radam Brasil. Então, de fato, aí, corretinho. Então, mostrei aqui para vocês a faixa de fronteira. Aqui, gente, os estados da Amazônia é legal, como eu falei para vocês, é um dispositivo legal mesmo, né, na questão da lei, de legalidade de ser lei. Aqui, então, a gente tem Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, aqui uma parte do Mato Grosso, uma parte do Tocantins e uma parte Amapá, né, e uma parte aqui do Maranhão. Então, gente, o Maranhão, ele faz parte da região Nordeste, né, dentro ali das regiões oficiais do IBGE. Mas, né, ele faz parte da Amazônia Legal, ele tem a Mata dos Cocais, ele tem toda uma fitogeografia que se parece com a Amazônia. Aqui peguei uma outra questão para vocês. Olha como é que a gente tem. Aqui ele poderia só botar pra gente essa imagem. E poderia botar essa imagem até mesmo sem o nome.
e eles perguntarem para você que projeto é esse, tá? Aqui ele fala sobre rede de radar, tá? E a gente consegue perceber que a base dele é em Brasília. Pronto, já sei que ele está falando, se está falando de radar, está falando de geoprocessamento, ele está falando sobre o CIVAM, tá? O projeto CIVAM conta com um sistema de coleta, análise e controle de informações organizados por 8 satélites em órbita sobre a Amazônia, 17 radares fixos estrategicamente posicionados, 6 radares móveis, tropas de fronteiras e aviões com modernos sensores. Analisando o texto e quais informações do mapa, podemos concluir que um dos objetivos do CIVAM é, gente, vigilar a Amazônia para qualquer objetivo de protegê-la, de entender as suas peculiaridades, de entender os desafios que a Amazônia passa, de entender as demandas do futuro, seja a demanda associada a desmatamentos, queimadas, a aumento de garimpo, aumento de fronteira agrícola, de aumento de demarcação de terra indígena, de aumento de garimpo, de grileiros, né, do aumento da grilagem, da questão do narcotráfico, da questão de monitoramento dos recursos naturais. O sistema de vigilância é para isso. Eu vou criar uma base de dados e essa base de dados, né, ela vai me dar informações e essas informações vão fazer então com que eu tenha, né, a análise da Amazônia como um todo, de forma integrada, de forma abrangente e que eu possa cuidar dela, tá? Então ele fala detectar áreas de plantio ou industrialização ligadas ao narcotráfico, vistoria às políticas neoliberal da Amazônia, aproveitar as enchentes do Rio Negro e Solimões, detectar as áreas onde os queimados de desmatamentos possam ser executadas sem prejudicar o potencial da floresta. Gente, vamos lá. Áreas de plantio, para ver se então eu tenho aumento das áreas de lavoura, ou industrialização ligadas ao narcotráfico. De fato, essa industrialização aqui, ela vai ser uma industrialização, pode até parecer estranho pra gente, né? Mas é uma industrialização bem primária, ligado, né, a uma industrialização das drogas, né, de um cartel de drogas. E o cartel de drogas, né, ele vai utilizar de uma base industrial. A ideia é que não é só a industrialização em si de indústria, mas fábricas de drogas, tá? Então é importante aí, gabarito letra A. Próxima questão é a questão de geopolítica. Ele fala o seguinte: em 1973. Então, olha aqui, gente, 50 anos de um dos conflitos. Então, tava fazendo aniversário, tá? De um dos conflitos da Guerra Árabe-Israelense. A Guerra Árabe-Israelense é uma grande guerra e dentro dela a gente tem subguerras. Então, a gente tem conflitos dentro dos conflitos. Então, existe todo o conflito árabe-israelense e a gente tem grandes guerras dentro dela, tá? A primeira guerra é a de 1948, que é a Guerra de Independência de Israel. Israel foi criado em 1945, de forma unilateral pela ONU, tá? E, obviamente, os países árabes, Israel, eles não vão aceitar, né, essa criação de um Estado, né, por um órgão que acabou de ser criado, um órgão que claramente é liderado por potências ocidentais. Então, assim, qual vai ser a garantia de que hoje é a Palestina que está perdendo área, mas amanhã não serei eu, não serei a Síria, não serei o Líbano, não serei o Egito? Então, obviamente, a gente vai ver uma coalizão árabe se formando contra o Estado de Israel. Então, por exemplo, os países árabes não reconhecem o Estado de Israel, tá? Mas Israel ganha a Primeira Guerra e a gente tem, por exemplo, o fim do Estado da Palestina e o início do Estado de Israel, tá? Então é um Estado até que novo, né? Porque ele é pós Segunda Guerra Mundial. E aí vai gerar todos os conflitos que a gente vê. Em 1957, a gente vai ter o conflito de Suez, ou Guerra de Suez. Apesar que vários analistas dizem que o conflito de Suez ele não está ligado diretamente ao grande contexto de guerra árabe-israelense. Né? A gente tem o conflito de Suez sendo um conflito, na verdade, do Egito com a França e a Inglaterra, mas Israel entra ali na história para dar apoio, né, a Israel, a França e a Inglaterra. Então Israel acaba entrando nesse conflito
e acaba sendo um conflito, né, que é de um país, por mais que o Egito ele não seja um país árabe, ele não está na Península Arábica, ele é um país árabe, tá? Ele faz parte do mundo árabe político. Então, ele está no continente africano, mas tem uma proximidade muito grande e foi muito influenciado pelo Império Turco-Otomano. Então, eles falam árabe, eles são islâmicos, então eles têm todas. A parte étnica deles é árabe. E aí a gente vai ter o Egito e Israel, tá? Então vai ser o conflito árabe e israelense. A gente vai ter uma terceira, que é em 1967, que é a Guerra dos Seis Dias. Aqui vai ser muito importante na Guerra dos Seis Dias, porque a gente vai ter uma expansão territorial muito grande de Israel. Israel vai tomar algumas áreas de alguns países árabes. Os países árabes, por exemplo, a Síria vai perder a colina de Golã, onde fica a nascente do Rio Jordão. Então é muito importante essa nascente. A Jordânia vai perder a Cisjordânia e Jerusalém Ocidental, Jerusalém Oriental. O Egito vai perder a Península do Sinai e vai perder Gaza. Então, assim, os países vão perder áreas e Israel vai se espraiar pelo mapa, tá? E em 1973, a gente vai ter a Guerra de Yom Kippur. Yom Kippur, gente, é um feriado muito importante, é o dia do perdão judaico. E os países árabes, né, numa tentativa de reaver os territórios perdidos, eles invadem Israel e acabam perdendo também, tá? E aí, como uma retaliação, porque é o seguinte, até 1973, a gente não vai ver muito um apoio europeu, um apoio dos Estados Unidos a Israel. Né? Foi criado pela ONU, né? Israel ali compartilha valores cristãos judaicos com a Europa, com os Estados Unidos, mas a gente não vai ver um apoio, porque hoje quando a gente olha, a gente vê que tem um apoio quase que incondicional, né, dos Estados Unidos a Israel. E esse apoio incondicional ele vai nascer na Guerra de Yom Kippur. Porque assim, gente, é como os árabes invadiram, é que a gente não tem nenhum feriado que seja nível Yom Kippur aqui pra gente, tá? Porque é um momento que eles jejuam, é um momento que eles ficam mais fragilizados, que eles passam um dia orando. Então, quando os países árabes eles invadem Israel nesse dia, acaba que há uma comoção internacional de uma certa maneira, né, para com os israelenses e a gente começa a ver esse apoio. E aí, os países árabes, eles vão olhar para aquela situação e vão retaliar o mundo ocidental, o apoio do mundo ocidental a Israel. O que acontece? Até essa época, grande parte das reservas de petróleo do Oriente Médio, né, do Golfo Pérsico, da Arábia Saudita, do Irã, né, dos Emirados Árabes, etc., eles pertenciam a grupos privados americanos, grupos privados canadenses, grupos privados europeus. Então, a exploração petrolífera no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, era feita por esses países. E aí, o que os países árabes fizeram, né? Você tá aqui explorando petróleo no meu país e você apoia o meu inimigo, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai estatizar todas as reservas de petróleo, a gente vai nacionalizar. Não é mais privado, faz parte do Estado. E aí, né, eles tomam as reservas petrolíferas dessas áreas e aumentam o preço do barril do petróleo. Até a década de 70, o barril do petróleo era muito barato, tá? Não se tinha também uma consciência de que era um recurso finito. Então, se a gente for olhar, por exemplo, gráficos do preço do petróleo, a gente tinha ali por volta de 1 a 2 dólares. Esse era o valor do barril do petróleo. 1 a 2 dólares. E aí, os países árabes vão passar a colocar 12 dólares. Não foram, né, todos os países árabes. A gente tem uma decisão tomada pela OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Mas ok, né, a gente está falando dos países que têm petróleo de fato. E aí eu passo a colocar 12 dólares. Gente, de um dia para o outro, eu tenho meu barril, né, sair de 2 dólares para 12 dólares, isso é um crescimento muito absurdo de valor de barril do petróleo. E o mundo inteiro usava refinado de petróleo. O mundo inteiro usa ainda combustíveis fósseis. Então, isso vai gerar a primeira crise do petróleo que a gente tem no mundo, tá? Que é o primeiro choque do petróleo.
A gente vai ter dois grandes choques do petróleo, apesar de ter 3 choques do petróleo, a gente vai ter dois grandes choques. O primeiro choque é ligado a Yom Kippur. O segundo choque é ligado à Revolução Iraniana. E o terceiro choque é ligado à Guerra do Golfo na década de 90, tá? O segundo choque é de 1979. Em 1973 ocorreu o primeiro choque do petróleo. Os países da OPEP promoveram um drástico aumento no preço do barril do petróleo, que passou de 2,70 para 11,20, né? Como falei para vocês. Se a gente olhar o gráfico, dependendo do dia, né? Porque a gente tem oscilação diária, saiu ele de 2 para 12. Aproveitando-se de um conflito no Oriente Médio entre árabes e israelenses. Que conflito é esse? Bem, gente, acabei também de dar uma mini aula para vocês. Guerra de Yom Kippur, tá? Gente, isso aqui é uma aula gigantesca, isso aqui é uma aula enorme, tá? Eu só tô trazendo alguns pontos para vocês. Trouxe aqui uma questão inédita para vocês que eu fiz, então aí feita pela Prof. Jéssica, que é sobre a questão da Palestina. Ano passado, a gente teve no dia 7 de outubro, então a gente teve no dia 7 de outubro de 2023, o que os especialistas estão chamando de a quarta guerra árabe-israelense, ou terceira, né, dependendo aí do autor. Eu particularmente chamo de quarta, eu prefiro chamá-la de quarta. Eu geralmente, né, usando principalmente o Eustáquio Decene, eu retiro essa número 2 aqui, que é de 1957. E ano passado a gente teve o ataque do Hamas a Israel. Foi um ataque absurdo e que gerou essa guerra de Gaza que a gente está vendo agora, né? Com milhares e milhares e milhares de pessoas já mortas e tendo que se deslocar internamente. E aí, gente, pelo fato da gente. Tudo bem que eu acho que, como veio uma questão sobre essa, eu acho que a probabilidade não é vir de novo. Mas, por mais que eu tenha esse sentimento, eu também tenho um sentimento que possa cair. Por quê, gente? Só para vocês terem uma noção em termos de dimensão. Geralmente, quando a gente faz análise de tamanho da guerra, a gente costuma ver por análise de mortalidade de crianças. A guerra da Ucrânia, ela começa em 2022, né? Então a gente está se encaminhando para o terceiro ano da guerra da Ucrânia, né? E aí a gente tem por volta aí de, mais ou menos, tá, gente? Pelos últimos dados que eu tenho, que é assim, os últimos dados que eu li. A gente deve ter por volta de 600 crianças mortas. Em abril, os dados, né, de Gaza para as crianças eram 14 mil, algo do tipo. Então, e assim, a gente tá falando de uma guerra, eu tô falando de 700 crianças. E aqui em nenhum momento, gente, eu tô comparando vidas, tá? A ideia aqui é eu comparar números para entender a dimensão de guerras, tá? E aí a gente entender essa dimensão de como que isso pode vir prova pra gente de novo, tá? Toda vida é valiosa, toda vida de criança é valiosa. Eu acho que nós, como planeta e como seres humanos, precisamos cuidar da vida das crianças. Eu só tô fazendo só tendo essa avaliação, tá? Porque geralmente é assim que a gente vai medir, né? Dependendo, né? Também tem essas mudanças, mas vai medir tamanho da guerra, tá? Então, tamanho de destruição da guerra. Então, 700 crianças mortas em 3 anos de guerra. Em abril, começou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Em 6 meses de guerra, a gente já estava aí para mais de 10 mil crianças mortas, tá? Então, como essa guerra ela tá muito grande, ela tá muito latente e o tempo inteiro a gente tem desdobramentos. Por exemplo, a guerra de Gaza saiu de Gaza. Ela foi pro Líbano, ela envolveu o Irã, ela envolveu o Iêmen, tá? Então hoje a gente tem uma guerra que não é só local, não é na Palestina. É uma guerra que envolve outros países árabes, né? Envolve o Iêmen, envolve, né, o Líbano, envolve o Irã, né, que não é árabe, mas de uma certa maneira tá ali naquele contexto, tá? E aí ele fala o seguinte, então por isso que eu acho que, por mais que não é uma tendência a gente ter muitas questões se repetindo, temáticas, principalmente temáticas internacionais se repetindo, né, ano após ano, eu acho que pode vir uma questão dessa, tá? Não é comum, mas tô aqui jogando a minha ideia pro universo. A questão palestina, então, só que assim, eu acho que ele não vai pegar a guerra, tá? Então eu trouxe aqui pra vocês um outro ponto de vista com uma questão minha. A questão palestina envolve interesses judeus e muçulmanos pelo controle de um território no Oriente Médio, que é o território da Palestina,
Lembrando, gente, que não existe a Palestina, tá? A Palestina é uma área que não existe. A gente fala sobre a criação da Palestina, então a gente tem que ter esse cuidado. Mas existem os palestinos, né? Então eles são uma nação que não tem ali um território. E a Palestina ela deixa de existir em 1948. O conflito dura mais de 50 anos, com o envolvimento de diversos países e grupos armados da região. Sobre este assunto, é incorreto. Vamos lá, aqui a ideia é a gente ver a incorreta, então uma pontuação aqui pra gente. A paisagem política do mundo árabe, em especial do Oriente Médio, sofreu uma profunda mudança com a formação de Israel. Sim, gente, a gente teve mudanças nas questões religiosas, né? Então, Israel é um país europeu dentro do Oriente Médio, tá? Então, a paisagem política do mundo árabe ele vai mudar, porque vai entrar em conflito. Os países árabes eles vão ter medo de perder, né, seus territórios, vão ter medo de perder a sua hegemonia, né? E se a gente tem um país, né, eu falo que é um país europeu porque ele tem todos os dogmas, né, todas a cultura, a religião, né? Então, assim, de uma maneira geral, ele é muito desenvolvido, é um país com PIB muito alto, né? Ele tem todo uma questão de liberdade cultural que são reproduzidas nos países ocidentais, né? Então, eles estavam com medo deles terem uma influência, Israel influenciar os outros países árabes, tá? Nada contribui mais para aumentar o ressentimento das sociedades árabes contra as potências ocidentais que a consolidação de um Estado judaico povoado por imigrantes na Palestina. Perfeito, tá? E aí, como eu falei para vocês, a criação da Palestina, desculpa, a criação de Israel, ela foi uma criação unilateral. Ela foi uma decisão da ONU. E quem era a ONU? A ONU acabou de se formar, né? A gente vai ter, né, inicialmente, poucos países, e países europeus e Estados Unidos e países da geopolítica ocidental. Então, quem me garante que essa ONU, de fato, ela é ali para ser uma organização mundial que gere equidade, justiça social? Não sabia, tá? E aí, o que que acontece? Os judeus, eles já migravam para a área da Palestina desde o final do século XIX. No século, assim, foi quando a gente teve migração em massa. Mas a gente vê, né, ao longo dos séculos, imigrantes judeus indo para a área da Palestina. E aí, do nada, a gente vai ter a criação de um Estado de Israel, uma perda de um território da Palestina. Tá? Isso é um ponto importante. A consolidação de um Estado judaico povoado por imigrantes na Palestina acirrou o nacionalismo árabe e desempenhou um papel decisivo no surgimento da doutrina do pan-arabismo, que muitas vezes é o principal elo de ligação dos, né, países árabes. Essa ideia do nacionalismo árabe, de defender este nacionalismo árabe, tá? E aí é obviamente que esse nacionalismo árabe ele vai surgir como uma resposta, né, a um intruso, a presença de um Estado que se criou de forma artificial, né? Porque foi isso a gente vai ter, e que não compartilha dos mesmos dogmas que o meu, que não compartilha das mesmas ideias que a minha, tá? Expressão do nacionalismo árabe, o sionismo projetava a criação de um Estado hebreu povoado pela imigração. Gente, o sionismo, o movimento, né, que é de volta para o Monte Sião, né, e aqui eu não vou adentrar na questão religiosa, tá? O Monte Sião, mas eu só vou fazer essa pontuação. Também de porque a prova não utiliza, né, esses pontos históricos. O Monte Sião é uma área que tinha na Palestina e a gente tem ali, né, narrativas dentro da Torá, que é como se fosse a Bíblia judaica, dentro da Torá, que é a área, dentro da Bíblia mesmo, que é a área sagrada, que é a área prometida, que é a terra prometida, né? Que Deus havia prometido uma terra ao povo hebreu, e hebreu a gente está falando de etnia, tá? Etnia. E a Palestina seria essa área onde tem esse Monte Sião. Então vai começar o movimento sionista, né? De volta do Monte Sião, sionista vem de Sião.
E aí, gente, eu só vou pedir para vocês terem um cuidado, tá? Porque existe um movimento que se chama antissemita e a gente tem coisas e são diferentes, tá? Eu tenho o sionismo e eu tenho o antissemitismo. E o antissemitismo, ele é um fenômeno retórico, físico, que é de ódio contra os judeus, né? Contra as instituições judaicas, contra os bens judaicos, né? Dos judeus mesmo. E ele ficou, né? A gente viu a grande expressão desse movimento, desse fenômeno durante o século XX, que vai culminar com o Holocausto, tá? Então, assim, se ser ter esse conceito do sionismo é diferente do antissemitismo. E aí são questões que muita gente utiliza como a mesma coisa, e a gente tem que ter muito cuidado nas provas para fazer a diferenciação. O sionismo é o movimento de volta para a Terra Prometida, de formação de Israel, né? É esse fenômeno, esse movimento, tá? E aí, pra gente ter cuidado que pode aparecer em prova e eles colocarem como sinônimos, mas não são, tá? E é isso. Ou trocar as ideias, tá? Então, o sionismo é um movimento dos judeus, né, que veio ali durante os séculos, século XVIII, século XIX, que vai ter a sua grande expressão no final do século XIX através da Declaração Balfour, tá? Que é uma declaração, né, de apoio dos ingleses ao movimento sionista, tá? E durante o século XX a gente vai ver aí esse fenômeno do antissemitismo. E aí fala, expressão do nacionalismo árabe não é expressão do nacionalismo árabe, é expressão do nacionalismo judaico. Lembrando que aqui o melhor seria a expressão do nacionalismo hebreu, porque judaísmo é religião e não etnia. Mas desde a diáspora judaica, a gente perde um pouquinho a conexão étnica dos judeus a partir dos hebreus, tá? Mas, de uma certa maneira, expressão do nacionalismo árabe, o sionismo projetava a criação de Estado hebreu povoado pela imigração, tá? Então, essa parte aqui está errada. Então, gabarito aqui, letra D. E aí, gostaram? Fizeram essa questão? Acertariam? Em 1918, com a ruína do Império Turco-Otomano, a região da Palestina foi transformada em mandato britânico. Sim, tá? Então, na verdade, a gente vai ver ao longo da história, né? A gente vai perceber que até ali, o século V, mais ou menos, até a queda do Império Romano, a gente tinha o Império Romano como que dominava ali, né? Depois do Império Romano, quando a área ficou, né, vazia, a gente teve uma vacância política ali, de uma certa maneira. A gente vai ter o Império Turco-Otomano e aí, com a queda, né, do Império Turco-Otomano, a gente vai ter um mandato britânico. Lembrando que esse período ainda é um período onde o Oriente Médio ele vai ser muito influenciado pela Europa, né? A gente tem que pensar que no final do século XIX, o século XVIII, o século XIX, mas principalmente o século XIX e início do século XX, foi momentos de neocolonização. E quando a gente fala sobre neocolonização, a gente tende a falar só sobre África, mas não. O Oriente Médio também, a Ásia como um todo foi, tá? E aí, em 1918, a Palestina pertencia à Inglaterra, né? Ela estava ali sendo neocolonizada pela Inglaterra. E aí é nesse sentido que a gente vai ter, né, principalmente nesse período do mandato britânico, que a gente vai ter, né, uma migração tão grande, tão forte dos judeus para essa área. Inicialmente era assim, uma migração pautada no fato de que eles construíam casas, assentamentos, muitas vezes casas de veraneio, né, ali para as férias, né, para ter aquela ligação com a área uma área sagrada da religião deles. E aí, depois que a gente vai ter a criação do Estado de Israel, que a gente vai ter mesmo, né, cidadãos judeus vivendo ali naquela área. Ok. Gente, essa aula tá muito grande. Eu vou ficar por aqui, mas saiba que já tem outras questões que já estão sendo resolvidas, que serão resolvidas para vocês. Então, não deixe de assistir a próxima aula, mas deixa eu saber aqui se vocês gostaram, se vocês aprenderam, né, algo novo, né? Então deixa o feedback porque é importante para a prof. Manda para algum amigo, fala da prof por aí porque é muito importante para ela, ok? Já me segue nas minhas redes sociais, @prof. Jéssica Fontes, e no TikTok, @profgé, que lá eu também falo bastante sobre geografia, geopolítica e atualidades. Ok, até a próxima.